Você consegue imaginar? Um dia você vai a uma médium e essa médium não só se conecta com seu ente querido que partiu, mas de repente pega uma folha, um lápis e começa a esboçar algo. Quando ela te mostra, você fica impactado porque ela fez um retrato perfeito do seu ente querido. Essa incrível e única capacidade é da nossa convidada de hoje. Seu nome é Coty Olavarria e com ela vamos falar sobre a arte psíquica. O que é a arte psíquica? E suas experiências como artista e médium. Coty, bem-vinda ao Invisível. Olá, Coty. Como você está? Contanto. Bem-vinda a este já nono episódio do Invisível. Coty, para quem não a conhece, é uma pessoa muito interessante e muito especial, porque, bem, pelo que eu te conheço, Coty, e vi o seu trabalho, além de ser médium, psíquica, tem uma capacidade muito poderosa, muito sua, porque eu conheço e conheci na minha vida muitas pessoas que são médiums ou dizem ser médiums, mas alguém que faz o que você faz, que é como o trabalho da mediunidade conectado com a arte, é algo muito próprio seu. Conte-nos, Coty, o que significa ser um artista psíquico? Bem, antes de tudo, obrigado também pela recepção, pelas suas palavras e seu carinho e pelo interesse em conhecer um pouco mais sobre este trabalho, Esteban. A arte psíquica, bem, nasce, no meu caso, eu acredito que gerada e despertada pelo meu caminho como artista. Eu estudei design gráfico, né? Mas me dedico, também, não sei, mais de 15 anos. A mediunidade, mas a mediunidade sempre ligada à ilustração. Eu não sei o que, é como esse tema, não sei o que vem primeiro, se o ovo ou a galinha. Isso sempre acontece comigo, porque não sei se sou médium, porque sou ilustradora, né? A ilustração me levou pela mão com a mediunidade. É uma coisa um pouco confusa. A arte psíquica tem a ver, no meu caso, com a capacidade de retratar as energias que estão ao meu lado. Estas podem ser de seus entes queridos que já transcenderam, ou talvez energias mais evoluídas como guias espirituais, que possam ter uma origem angelical ou uma origem terrena, etc. É como eu os desenho. Isso foi se transformando e mudando ao longo dos anos. No início, como eu te explicava antes, eu recebia a ordem de desenhar e os espíritos ficavam um bom tempo, talvez 10 segundos, para que eu pudesse retratá-los e desenhá-los. Embora fossem como piscadelas. Coty, desculpe interromper, mas tenho uma pergunta, uma dúvida. Você começou como médium, né? E depois começou a fazer este trabalho gráfico? Ou os dois começaram juntos? Eu acho que conscientemente começaram juntos. No momento em que decido assumir a forma como eu percebia, sentia, ou as coisas, vozes que ouvia, ou as presenças, foram mais ou menos de mãos dadas. Porque eu já tinha um trabalho artístico avançado com a ilustração, mas o tema da ilustração e da mediunidade também apareceram um pouco juntos. Eu acho que talvez com 1 ano de diferença, mas as habilidades de médium eu já tinha antes, só que não as trabalhava não assumia isso, não era consciente de quanto podia ouvir, quanto podia ver. Que os sonhos também são uma forma de se comunicar, isso não estava claro para mim. No momento em que me dedico, totalmente como, já tenho que fazer algo com isso, ou seja, não vou enlouquecer porque estou sentindo, vendo e observando muitas coisas. Eu já tinha um caminho percorrido como ilustradora. Então, acho que ambos, a artista e a médium, aparecem de mãos dadas. E a linguagem que fui entendendo, ou a forma como fui entendendo de como desenhar, como perceber, porque junto com o desenho me chega muita informação. Informação audível, sensações. Tudo isso tem sido de mãos dadas com ilustração. Vão juntos.
Olha, interessante o que você nos conta, porque eu percebi que muitos médiums integram essa faculdade de médium com suas habilidades ou com seus trabalhos habituais. Por exemplo, alguém que é arquiteto, conheço um que é arquiteto, ele é muito bom em descrever espaços físicos, quando está conectado mediunicamente. Vejo que há como uma espécie de correlação entre a formação ou as habilidades que as pessoas têm no dia a dia, ao que se dedicam normalmente. E também essa parte mais psíquica ou mediúnica. Você, o que pensa a respeito? Estou absolutamente de acordo. Eu acho que há uma correlação e que é importante observá-la, perceber essa correlação para que se possa tirar proveito disso. Eu explico assim: quando eu trabalho com ilustração, quando recebo um texto, as editoras que trabalharam comigo, os editores, os autores, sempre disseram que meu tipo de ilustração tem como uma poesia ou está muito ligada às emoções. Não são literais ao texto, mas sim um conceito que eu demonstro. Se eu sinto, por exemplo, que um texto está muito carregado, não sei, de nostalgia, vou tentar fazer com que minha imagem mostre essa nostalgia, mesmo que a imagem não esteja literal ao texto, mas que carregue uma carga de nostalgia para que juntos façam sinergia, o texto com a imagem. Por que estou te explicando isso? Porque quando comecei no caminho da arte psíquica e recebia informações, eu via uma imagem e tinha que dar um texto. Agora era o contrário. Antes de passar o texto, eu criava a imagem. Agora eu via uma imagem, via uma figura, uma pessoa e tinha que dar um texto. E esse texto é a linguagem que eu fui aprendendo dela. Aprendi a me conectar através de uma imagem que me fazia sentir. O que eu podia perceber, qual era a memória emotiva que me chegava. Recentemente você falava em um rir que fez ao vivo. Não sei se foi ao vivo ou um rir, mas você falava sobre as diferentes formas que todos os médiuns têm de sentir. E como tudo vai mudando e que hoje você se sentia muito mais intuitivo. Há algo como um diálogo com o espírito. E acho que é isso que buscamos ou que todos nós deveríamos buscar, que não seja apenas evidência, que é muito importante, mas não ficarmos apenas nas provas, esse tipo de informação e também levá-lo a um diálogo. As imagens que me mostram e que eu levo para um papel ou um lápis estão carregadas dessa informação. As pessoas geralmente dizem: eu esqueço que você está aqui, e se transforma como se você fosse invisível. Já tenho um diálogo com meu ente querido, com meu guia espiritual. É isso que sempre proponho eu desaparecer. Simplesmente desaparecer. E o desenho propõe o mesmo. É mostrar-lhe seu ente querido, que eu não conheço, que nunca vi, e receber todo tipo de informação, muita carregada de mensagens, que são um diálogo de coisas que realmente o ente querido quer colocar a atenção ou ênfase. E isso tudo vem acompanhado, é como a moldura. Eu faço o retrato da pessoa, neste caso do espírito, e ele é contornado com pura informação, acaba sendo a moldura. E isso eu entrego junto não apenas com evidências, mas com muito diálogo sobre isso. Para mim, pelo menos, os retratos e as presenças têm que mostrar o tipo de personalidade com a qual estou conversando. Entendo perfeitamente. É a personalidade fundamental. Entendo perfeitamente. Veja, eu acho que a maioria das pessoas que são médiums normalmente entende essa estrutura de personalidade como se a gente entendesse a emocionalidade, como é a pessoa, e acho que é super importante capturá-la quando se começa uma sessão como... Normalmente eu entro assim dizendo: olha, sinto uma pessoa com tais características como uma geração mais velha que a sua, 2, feminino ou masculino, e se eu tivesse que descrevê-la, eu a descreveria assim. Esta é a sua estrutura de personalidade, é assim que a sinto.
Então, isso geralmente se encaixa muito bem. Quando se está indo bem, e eu por isso mesmo, imagino que você pode representar isso graficamente, levar isso a uma ilustração da pessoa que você está sentindo. Agora, estou interessado em saber, por exemplo, se as ilustrações que você faz em seus trabalhos, de forma única, retratam a pessoa como ela estava aqui em algum momento, ou em alguma situação específica, ou é como você as percebe no além. Como? Isso funciona? Tive de tudo. Tive alguns que se mostram mais jovens, porque talvez era a fase em que se sentiram mais confortáveis ou em que estavam mais felizes, saudáveis, ou em uma fase da vida muito rica. E tive outros que se mostram de acordo com a idade em que transcenderam, que faleceram, mas todos sempre saudáveis. Nenhum, por exemplo, se teve um acidente ou estava talvez sem cabelo, talvez por uma quimioterapia ou por algum estado de saúde. Não, todos sempre se mostram saudáveis, absolutamente saudáveis. E destacam o que mais querem enfatizar, por exemplo, o cabelo. Se para eles o tema era o cabelo, me pedem, por favor, que enfatize isso. No desenho ou nos óculos, ou talvez nas sardas ou algum gesto, de como se comportavam. Isso depende muito da personalidade do espírito. Por isso, para mim, é importante conectar com a personalidade. Outros se mostram apoiados em uma cadeira, como muito mais descolados, ou já. Outros chegam dançando e fazem uns gestos assim. Então, me pedem alguns tipos de detalhes específicos para que eu os mostre no desenho. E, se não, pelo menos que eu os coloque ao lado como legendas do que estou vendo, do que adorna o desenho. Mas depende muito disso, da personalidade. Olha, aconteceu comigo com um bebê de quem eu fiz o retrato. A sessão era com o pai dele. Fiz o retrato antes, quando ainda fazia os retratos, para sessões agendadas. Depois disso, eu parei. E era um bebê muito bonito. Mas é aí que a gente começa a pensar, a usar a razão, a lógica, que não deveria estar na nossa área. As orelhinhas estavam um pouquinho mais para baixo. O desenho foi feito assim. Mas eu pensei e disse, não, tem que ser um pouquinho mais para cima, se as orelhas estão um pouquinho mais para cima. Bom, eu arrumei, apaguei e subi um pouquinho as orelhas. Depois, eu reconheci isso para os pais e pedi desculpas, porque o menino havia nascido, viveu muito pouco. Horas, apenas horas, e havia nascido com uma condição que agora não me lembro. É uma síndrome e tem as orelhinhas mais para baixo. Que incrível! Eu pensei, e apaguei, e a subi, e pedi desculpas ao pai. Esse é um problema que às vezes acontece, que a gente pensa demais e, ao tentar melhorar, acaba estragando. Às vezes, é preciso fazer as coisas exatamente como se sente, como se vê, ou seja, representá-las exatamente como são. Acho que quem tem que fazer o filtro nesse caso é o consultante, porque, bem, eu também pecava muito nisso, Coté. Ei, Coté, mas veja, você acabou de me dizer que antes você fazia um design, certo, uma ilustração antes das sessões e agora não faz mais. Por quê? Isso mudou? Porque, veja, por um lado eu me cansei muito, porque era pressão demais, ou seja, se já os médiuns temos a pressão de cumprir, apoiar em todo esse processo de cura para o consultante, ainda tinha que adicionar o desenho. Então, eu podia dar muita evidência e fazer reuniões maravilhosas, e fiz isso por muito tempo. E quando mostrava o desenho, gerava-se também muita ansiedade de que, assim, sessão foi maravilhosa. Me diziam agora, vamos ver o desenho, por favor, para que seja como a cereja do bolo. E sempre houve muito sucesso, diria, sem ser uma fotocópia, porque se entende que fazia um retrato muito rápido. Mas aconteceu comigo em 2 ocasiões, que para mim foram fortes, Que a pessoa, mesmo tendo recebido uma sessão maravilhosa, carregada de muita evidência,
achou que o desenho se parecia, mas não tanto, que tinha esperado mais. Eu mostrei isso depois a muitas pessoas, a partir da insegurança. Disse bem, talvez não se pareça realmente, e a pessoa tinha razão. E para a pessoa a quem eu mostrava, me diziam, mas é igual, se parece muito. Acho que essa ansiedade que me gerou as sessões com desenho incluído me cobrou o preço. Então parei de fazer isso por um tempo. Também me questionei se estava certo o que eu estava oferecendo. E depois recebi a ordem de que tinha que começar a fazer manifestações. Para quem? Onde quer que eu estivesse, se recebesse a ordem de desenhar, desenhar. E aí nasceram as manifestações espontâneas com retratos. Eu desenho, recebo toda a informação, compartilho nas redes. Eu diria que compartilho 50% da informação ou mais, porque senão já entro em temas mais íntimos e espero. Espero que a família apareça e identifique seu ente querido, seu familiar. E quando me dão a foto e ocorre o famoso match, me mandam uma foto, dizem, olha, acho que é minha avó. E sinto essa conexão imediata, a mesma energia da personalidade que senti, estou vendo na foto. E ocorre como uma descarga de informação. Compartilho tudo o que já tinha, além do que não publiquei nas redes. E continua chegando informação, ou seja, faço uma sessão de médium, mas gratuita, espontânea, sem agenda. Então não há essa expectativa da pessoa de que o desenho tem que ser igual ao meu ente querido, mas sim que eu reconheci o desenho. Te agradeço e eu ofereço a informação. Ótimo. Então, claro, porque eu penso que de repente as pessoas podem ter como um viés cognitivo, um viés quando veem a imagem, porque não sei. Muitas vezes acontece que as pessoas, assim como tiram uma foto, mas que não me pareço, ou se tem a imagem de alguém idealizada, nunca vão achar igual. Porque há um viés, digamos, que tem a ver com a emoção que essa pessoa carrega para eles. Então por aí pode haver, embora todo mundo sem esse viés possa ver um igual ao outro, para a pessoa não vai ser igual. É típico como quando as pessoas dizem, ei, você é igual a tal artista. A pessoa faz como se eu me parecesse com esse. Claro, não me encontro embora tudo. O mundo acha que é parecido, a pessoa diz que eu não me pareço. Ei, e nos fale um pouco sobre isso que foi super interessante. De repente, acontece que você recebe como uma instrução do outro lado, como você vê uma imagem e faz um esboço ou um retrato, não sei, de alguém, mas você não sabe para quem é, e você publica, e quem sentir que ressoa, que se manifeste basicamente. Sim, é assim que funciona. Recebo uma ordem que é desenhar tal qual. Ou seja, nem sequer é desenhar, por favor. Ou você poderia desenhar. É um desenho. Quem te dá essa ordem? Meu guia espiritual. Meu guia espiritual. Às vezes tentei ignorar. E às vezes não dei atenção. Porque estou ocupada fazendo outras coisas. Mas estou o tempo todo tonta. É como se estivessem muito perto e invadissem meu campo energético. Então estou sempre muito tonta. Recebo a ordem como qualquer lápis, se estou fazendo, pode ser um marcador. Os estilos podem mudar deste linear até mais detalhado, dependendo do tempo que dedico e da força, ou diria a frequência da energia que o espírito tem, se é mais pesado em termos de presença ou mais sutil, vou desenhá-lo de forma mais linear, porque não vou conseguir apresentá-lo bem. Recebo a ordem e desenho. O desenho são milésimos de segundo, em que posso ver o espírito milésimo. Ou seja, é um piscar de olhos e tenho que ficar com a informação desse piscar. E o resto é de acordo com a personalidade que recebo, ou até mesmo ordens que vão me dando. Pode ser que eu já não os esteja vendo e estou desenhando sem saber o que vai sair. Tenho que confiar no que vai sair da minha mão. E dos guias, e de repente ouço. Não, o cabelo não me pentei, já. E onde deixo solto? E era uma característica, ou faça-me com mais volume ou cuidado com meus olhos. Coloque óculos.
se é que eu não os vi com óculos. De repente recebi ordens de colocar óculos. Hoje vi de repente espíritos que se mostraram com bigode. Mas quando vou desenhá-los, me dizem para tirar o bigode. Tiro. E depois as pessoas dizem que ele sempre quis tirar o bigode e nós nunca deixamos. Olha, e qual você acha que é o objetivo, no fundo, dessa instrução de desenhar e eles vão te corrigindo? Qual é o objetivo final disso? Eu acho que é o mesmo que você faz. O que todos nós, colegas, fazemos é dar evidências o mais precisas e corretas possíveis de que eles estão conosco, que não foram para uma galáxia distante e que convivem, coabitam conosco. Ou seja, confirmar que há vida após esta vida e que a morte é apenas uma mudança de estado, que eles estão lá. Porque não tenho como, não haveria como saber quem são, já que não tenho nenhuma foto deles, Recentemente eu falava, e faço este parêntese, falava com uma pessoa sobre que há pessoas que podem acreditar que eu me dedico talvez a procurar entre meus seguidores, entro na página deles e digo, esta é a mãe, aparece, vou desenhá-la. E espero que ela, que é uma seguidora talvez frequente, a identifique. Poderia ser, mas eu não faço isso, não é apropriado. Poderia ser, mas eu não tenho nem tempo, nem vontade, nem está na minha forma, nem no meu estilo. Mas se além disso você acrescenta toda a informação de evidências concretas, mensagem, ou sobre situações pós-morte, inclusive que menos eu tenho como saber se nem sequer conheço a família. E isso deixa, eu acho, uma prova potente de que não estamos sozinhos. Eu acho que é isso, apenas educar, formar, abrir a mente e um pouco despertar as consciências de que estamos nesta jornada, mas é apenas uma experiência que a vida continua e que estamos sempre acompanhados. Concordo com você nisso. Há alguma ilustração, algum retrato que particularmente tenha chamado sua atenção que depois possamos colocar a imagem aqui para fazer um relato da história deste trabalho? O desenho acho que foi um dos desenhos mais parecidos que já fiz. Para mim, ainda me impressiona, porque é quase um verdadeiro retrato mais do que um esboço rápido. Agora faço muitos esboços mais rápidos. Naquela época, eu os fazia com muito, muito mais dedicação. E este é muito, muito parecido. A postura do jockey, o rosto, a forma, tudo. O que me chamou a atenção com esse foi que eu fiz o retrato em um dia X. E agora, não sei se foi uma semana depois. 2 semanas depois, a família postou a foto. E eram seguidores no Facebook, no meu perfil do Facebook. E quando aparece na página inicial, assim funciona o Facebook, aparece na inicial, e a família tinha postado a foto. E eu disse, bem, esta foto é igual a que eu fiz 2 semanas atrás. Eles nem sequer tinham postado a foto. Então, fui eu quem confirmou. Eu disse que essa é a foto que eu fiz e escrevi para eles e ficaram impressionados e era o irmão da garota. O do perfil era o irmão. E ele tinha fornecido muitas informações. E entre elas falava, não sei, sobre cinema. Quando eu fiz o desenho, falou sobre cinema e me mostrava um carro, assim como se chamava isso que corria. Aí da nossa época, Certo. Aquele carro vermelho. Me mostravam aquele. E depois me contaram que o garoto, claro, era fã dessa série de velocidade que agora não me lembro como se chama. Que são só carros e que correm. E um deles, bem, faleceu também. Mas isso me impressionou. Esse foi um desenho que me impressionou muito pela forma como cheguei. E o desenho, nem mesmo a foto, nem sequer tinha sido postado nas redes ainda. Então, como o espírito soube que essa família, seja ele, iria motivá-los,
Ou a família se motivaria por algo, pela intuição para subir essa mesma foto, um tempo depois de eu ter feito o desenho. Fiz desenhos muito parecidos. Olha, e esse desenho você tinha postado antes nas suas redes? Antes. Antes das 20 horas. Então também ficou registrado quando você postou. E quando eles postaram? Ficou registrado. Super interessante. Que bom. Eu me lembro de ter visto uma vez um retrato que você fez muito bonito de uma menina sentada. Tenho uma vaga lembrança, talvez de pernas cruzadas, mas era muito realista, era muito bonito. Ei, Coti, Alguns que são bem potentes, os desenhos, outros que são muito lineares, e eu digo não, quem vai reconhecer? E eles reconheceram, e quando enviam, é igual mas eu acho que isso influencia o tempo que se pode dedicar, a qualidade do desenho e a personalidade que o espírito tem. Há alguns que não gostam de se mostrar, e é como se dissessem, já me olhe rápido, me desenhe rápido. Isso também me fala sobre sua personalidade. Então, eu tenho que ficar pedindo permissão. Fique quieto, não me apresse, porque enquanto isso eu mantenho um diálogo com eles. Não é como se eu deixasse a informação aqui e você a lesse quando quisesse e eu fosse embora. Eles ficam ali, dão voltas, revisam o desenho, vão compartilhando a informação e há alguns que não gostam. Alguns me dizem, você me fez com muita olheira. Outro, que, olha, por favor, me faça um pouco mais magro. Isso também fala sobre a personalidade deles e com que tipo de diálogo vou ter com eles. Eu entendo. Então, no fundo, você sente que eles mantêm a mesma personalidade que tinham aqui. A forma como você os percebe assim, sim. Olha, bem, pelo que eu entendo, por enquanto você faz sessões, mas não é que em cada sessão você faça um desenho, para que as pessoas saibam que depois de ver este vídeo não vão querer, assim como quero uma sessão com ela, também para que ela faça uma ilustração do meu ente querido, certo? Sim. Não estou fazendo sessões com desenhos apenas. Manifestação espontânea. Ou seja, fiquem atentos às redes para quando eu postar nas histórias ou alguma publicação e dizer, por favor, alguém que o identifique ou compartilhe para identificar. Mais um pouco de informação, de detalhes, como talvez algum nome, idade ou profissão, ou onde eu vejo, depende do que me mostram. E espero. E é aí que depois se gera o match. Mas quando já recebo as fotos, escolho. Qual das fotos que me enviaram é a que efetivamente é a pessoa? Mas somente aí faço os retratos. Ei, e... Psicologia, isso também, psicologia. Eu sei que o teu trabalho em geral é como a lápis, não é? Funciona assim. Sim. Esse tipo de trabalho gráfico. Mas eu vi artistas psíquicos que basicamente trabalham com pintura. É o mais comum. No Brasil há vários. Não sei se você tem alguma ideia. Por exemplo, há um que se chama Luiz Alfredo Gasparetto. Há outro que se chama Florencio Aton Neto. E que, sim, supõe-se que entram em transe e fazem suas pinturas. Mas para mim, sempre gera um pouco de ruído porque eles sempre replicam quadros de artistas famosos e é como se sempre estivessem pegando artistas famosos. Para mim gera um pouco de ruído. É bem diferente do que você faz, mas você tem alguma ideia sobre os trabalhos deles? Eu penso igual a você. Também me faz um pouco de ruído que sejam sempre famosos, e que não seja talvez algum outro espírito artista que também queira contribuir. Acho sim, que se pode pedir assistência a esses, talvez artistas que já transcenderam, famosos, não famosos. Quando eu trabalho com ilustração, sim, eu me conecto com planos mais artísticos e peço assistência aos artistas para que me ajudem na inspiração a encontrar talvez do meu jeito, com minha mão, mas encontrar a via de expressão de um texto. Assim como faz Gasparetto, não vi isso. Tentei fazer retratos com pintura, pincel,
Mas eu acho que é apenas uma questão de tempo. Não. Olha, eu vou te dizer, eu acho que é uma questão de tempo e recursos, porque senão eu me encheria de quadrinhos de muitos espíritos e muitos guias espirituais. Então uso mais do que nada o grafite, o carvão, os cadernos de esboço e trabalho com isso. Quando eu comecei com a arte psíquica, eu tinha um guia que era artista. Ah, veja só. Trabalhava com ele. Ele não era meu guia principal, mas se apresentou como um artista e era ele quem segurava a minha mão. Agora ele era um personagem. Devo dizer que era um personagem e que tinha sua personalidade e sua estrutura. E de repente me fazia fazer rabiscos às vezes, muito detalhe, e também me puxava as orelhas e tínhamos como uma relação de conflito de ego, digo eu, entre a arte dele e a minha arte. Mas era divertido. E quando ele decidiu que eu já tinha chegado a certo nível, disse: vou me retirar, já cumpri. Foi uma sensação de abandono. Olha, eu vi no seu relato que para você é muito importante o tema dos seus guias, como, não é? Do seu guia ou dos seus guias. Que até o momento, nas entrevistas que fizemos no Invisível com os médiuns, não se falou de guias. Seria interessante entrar um pouco nisso e que você me explique como isso nasce, como você sente seus guias, como são seus guias. Se você tem um guia principal e outros guias que te apoiam em determinados contextos, se os guias vão mudando. Fale um pouco sobre isso, da sua perspectiva. Nós temos um guia principal, todos nós nascemos com um guia principal. Eu o chamei de guia principal. Alguns o chamam de professor, outros, eu não sei que nome você quer usar. Eles são energias mais evoluídas, consciências, que talvez já tenham vivido várias experiências terrenas, a grande maioria. Então, eles sabem muito bem o que viemos aqui para passar. E eles são superiores. Eles nos acompanham desde o segundo em que nascemos. Eles estão conosco. É isso. Então, eles nos ajudam de alguma forma a despertar, a lembrar, a talvez realmente tomar consciência, a evoluir. Se eu tivesse que definir de alguma forma, para que as pessoas não se confundam, poderíamos dizer que é a intuição. E a intuição é acompanhada para que possamos entendê-la, a reunião de todas as habilidades de ouvir, sentir, perceber, ter. Todas essas clarividências se juntam na intuição, e através dela, recebemos informações que não sabemos explicar, mas que nos falam. Eu gosto de chamá-los de guias, mas isso é porque eu já os vejo. Eu vejo os guias, então não estou inventando, não é uma criação, porque sou artista ou ilustrador, e digo que dei um rosto a um guia. Eu vejo. Se eu começo a falar, então, com uma pessoa por muito tempo e me concentro, começo a ver o guia, enquanto recebo a informação. Como você vê o guia? Você o vê dentro da sua cabeça como quando visualiza alguém ou você o vê, né? No espaço físico? A maneira como vejo é sempre dentro da minha cabeça, com olhos internos ou uma memória assim, claramente. Mas projeta-se como um filme daqui para fora. Ah, tudo bem, entendi. Quero dizer, a imagem está dentro, mas, se eu quiser, posso trazê-la para fora, e ela se projeta onde eu quiser. Ao seu lado, sentada ou atrás de você. Coloca a mão nas suas costas, isso, mas sempre com meus olhos internos. Ah, perfeito. Como em um cinema. E me conte sobre isso. Pelo que você me contou, você tinha guias que eram tipo transitórios na sua vida, como esse guia que lhe deu essa espécie de introdução sobre como fazer seu trabalho psíquico ou artístico, quero dizer. Ele esteve comigo por cerca de 5 anos. Eu diria que por cerca de 5 anos me acompanhando. E ele tinha aquela personalidade que você descreveu, bastante particular. Ele também tinha uma certa arrogância, mas era um artista completo. Ah, artista completo, né? Com seu código de ego e suas coisas. Ele absolutamente saía e
E quando os outros guias começaram a aparecer, alguns guias temporários que eu tenho, temporários, eu digo, porque não são meu guia principal, não aquele que está sempre me acompanhando de mãos dadas. Mas eu tenho um guia que me ajuda com a escrita automática. E eu estava dizendo que esses dois tinham um conflito de interesses. O guia artista com o guia de escrita automática, porque ela era de nacionalidade alemã, muito estruturada, e ele era como um selvagem. Então, esse choque entre os dois foi gerado, e eu participei e observei as cenas. O que me chamou muito a atenção, que os guias também tinham suas próprias personalidades. Então, comecei a prestar mais atenção em como eles se comunicavam, e eles me contaram parte de sua história, assim como o espírito de alguém. E então comecei a entender que isso, significa que espíritos, entes queridos de alguém, podem se transformar em guias de outra pessoa, dependendo de quais eram suas forças e com o que eles vêm ajudar, e se sua consciência já está em um estado de evolução ou frequência para ser um guia. Sim, essa ideia é muito dos espíritos. Os espíritos sugerem que os guias geralmente são pessoas que tiveram muitas experiências após o desencarne e que, em vez de decidirem reencarnar, escolhem ser o guia de alguém por um tempo, por exemplo. Claro, isso eu entendo. Claramente, quero dizer, do ponto de vista espiritualista, pelo que vejo, você vê os guias como super-humanos. Eles funcionam muito como nós, não há uma grande mudança em geral. Eles têm seus conflitos entre si, têm sua estrutura de personalidade, seu jeito, e interagem uns com os outros como nós poderíamos interagir aqui, pelo que vejo, certo? Ei, mas você já pensou, porque eu também questionei isso, que às vezes os guias que sentimos poderiam ser como nós mesmos, mas em outros tipos de existências que estamos conectados conosco mesmos, como ter um duplo, que não necessariamente será como eu sou? Porque eu entendo que Boyce poderia ter assumido muitas formas na minha vida, né, e assumo muitas formas. Então, eu poderia estar me conectando com alguém como eu, mas mais avançado, quero dizer, avançado. Eu, Olha, você me fez tantas perguntas sobre os guias. Eu também coloquei essa teoria na mesa para que os guias me explicassem como eles funcionam. Mas o que acontece é que eles também me disseram, através de sessões, quando eu os retratei, por exemplo, se você solicitar um serviço meu, eu desenharei seu guia, farei o retrato, receberei informações e perguntarei ao guia se vocês dois tiveram alguma experiência em uma vida passada, onde o guia teve sua própria experiência terrena. O que talvez eles tenham tido ou não, sendo um amigo, ou o pai, ou um filho, ou até mesmo uma mãe. Se houve algum vínculo na experiência terrena que ele viveu, o guia. E se eles tinham algum plano ou compromisso, algum contrato nisso. E aconteceu que, sim, alguns tiveram vínculos enquanto outros não. No caso, em que eles têm um vínculo, a teoria em que você está propondo não se encaixa. Isso também abalou meu chão. O que eu acredito? Esta é a minha teoria. Eu acredito que já temos um grande campo de energia, o que eu chamo de eu superior, o famoso eu superior. E dentro desse eu superior estão todos os nossos guias e todas as nossas experiências. Encarnação após encarnação, todos estão lá. E esse eu superior cresce à medida que nos tornamos mais conscientes. E com uma alma mais evoluída, ele se expande. O que eu chamo de expansão da consciência. Então, se o guia também faz parte de nós, eu acredito que sim. E eu também acredito em linhas paralelas. E eu acho que há uma versão aqui, que tem uma relação com seu guia. E há uma versão em outra linha paralela, que também tem uma relação talvez com o mesmo guia. Ou estão experimentando o vínculo de outra forma, ou talvez lá, o guia faça parte de sua história. Qualquer coisa é possível.
Eu realmente acredito que os guias participam do nosso. Eles fazem parte de nós e do nosso eu superior, do nosso campo energético. Às vezes, eu cheguei a pensar que quando falamos sobre vidas passadas, por exemplo, elas poderiam ser como vidas paralelas, porque não há tempo linear em outros planos dimensionais. Portanto, o que para nós é algo que aconteceu há 400 anos, porque o percebemos de forma linear aqui, poderia estar acontecendo no mesmo momento. Em outras palavras, eu poderia estar vivendo um tipo diferente de experiência em outro tempo, entre aspas, para nós, mas é o mesmo tempo, o mesmo momento. Elas são como instâncias de experiências paralelas e onde a realidade basicamente muda. Eu concordo. Eu concordo absolutamente. Eu acredito na mesma coisa. É apenas muito difícil me explicar isso para as pessoas, porque estamos acostumados a ver tudo de forma linear. Mas eu penso exatamente o mesmo, que vidas passadas não são passadas, elas são paralelas. Estamos vivendo as múltiplas possibilidades, talvez infinitas, que nosso ser tem de uma forma, de outra forma, de outra forma, em diferentes estágios, com diferentes realidades, que podem parecer passadas ou futuras, mas todas são paralelas. E pela mesma razão, acredito que o que faço aqui e decido aqui, com a ajuda do meu guia, apoiado pelo meu guia, que pode ser minha consciência, também lá como o grilo falante falando comigo. O que eu faço também, de alguma forma, define as linhas paralelas. Tem repercussões, e o que eles fazem também tem repercussões na vida. Então, isso aconteceu comigo com uma vida passada, que experimentei, devido a uma situação pela qual estava passando, e pedi assistência. Eu não trabalho com os registros akáshicos, mas para aqueles que trabalham, é mais ou menos quase a mesma coisa. Quero dizer, eu apenas estabeleço a intenção e digo ao meu guia: leve-me onde você precisa me levar para trabalhar nesta situação. E eles me levaram a uma vida passada, uma vida paralela para mim. E trabalhei nessa vida passada através da meditação, também fazendo retratos e desenhos de tudo o que vi. E trabalhei nisso conscientemente assim que saí daquele estado de semitranse. Trabalhei nisso conscientemente aqui. E a informação que obtive lá, quando aplicada aqui, e resolveu o que eu tinha aqui. E quando voltei para a vida paralela ou passada, o conflito havia sido resolvido lá. Quero dizer, era como um ciclo de feedback. Que havia como uma simbiose ali. Ei, me diga uma coisa, já aconteceu com você de ter um conflito concreto, específico, digamos, pode até ser doméstico, mas da sua mente e capacidade analítica, você não vê uma solução e finalmente recorre ao seu guia. E ele te dá uma solução que você não tinha visto? Isso já aconteceu com você? Bastante. Muitas vezes. Muitas. Acho que nossas capacidades são limitadas, mas por que não as desenvolvemos mais? Então, há momentos em que me sinto terrena, como humana, vivendo essa experiência muito limitada. Não vejo uma saída ou uma solução para algo. Aprendi a deixar ir, o que pode soar muito clichê, mas meu Deus, como é difícil abrir mão do controle e dizer: não há nada que eu possa fazer aqui neste momento. E eu não fico apenas descansando sobre os louros, tipo, bem, é o que é, vou lidar com isso. Mas sempre que isso acontece, eu deixo nas mãos de uma energia superior. Alguns deixam nas mãos de Deus, outros para os anjos. Eu também acredito muito em anjos. E acredito, não em Deus como uma figura, mas como uma energia superior. Então, eu deixo para todas as energias mais evoluídas, eu entrego a elas, e sempre confio. Acho que se há algo que quero destacar sobre mim é que eu tenho muita fé. Então, eu espero. Eu sei que os tempos são divinos e que no caos sempre acontecerá algo que nos levará a uma ordem divina. Então, eu espero, simplesmente espero, e presto muita atenção. Dito isso, eu vivo o processo superconscientemente, muito ciente do que estou observando,
sentindo, prestando atenção na forma como os guias ou o universo estão falando comigo, para que eu possa encontrar uma solução. Então, é fundamental, em essência, viver conscientemente, viver o momento com atenção e também entender que os tempos que às vezes nos pressionam e nossa mente, nossa estrutura mental, muitas vezes não tem nada a ver com os tempos que vão além da estrutura mental. E às vezes as coisas precisam se assentar, elas têm seu próprio tempo e nós, às vezes queremos forçá-las, talvez pelo desejo de algo ou pela ansiedade. E isso, em essência, é contraproducente porque finalmente meio que complica as coisas, certo? Esses processos devem ocorrer de forma mais natural. É por isso que eu também acredito no mesmo, como quando se tem um conflito, deve-se deixar ir e permitir que ele se processe naturalmente, no final. Mas esteja atento. Perceba que algo interessante aconteceu comigo. Você está falando sobre guias e bem, eu comecei com esse tema há muitos anos, né, sabe? Eu tinha pouco tempo nisso, nesse campo, e bem, não vou contar como entrei nisso, mas bem, eu entrei percebendo um guia. E basicamente fiz isso psicograficamente. Eu escrevia e recebia uma resposta. Eu não pensava, então eu li a resposta e foi assim que comecei. Até que de repente na psicografia, sabe, esse cara me diz algo como ei, mas faça isso mentalmente. Tipo, por que você está fazendo isso graficamente? E eu disse, isso é possível? Sim. Então eu comecei tatatum, sim, e eu recebi uma resposta. Mas eu sempre tinha, apesar de sentir que era uma estrutura de personalidade muito diferente da minha, eu sentia um humor diferente, algo mais. Eu sempre tinha uma ponta de dúvida, estou tendo uma mente dupla ou sou apenas eu? Entende? Eu tinha certas dúvidas. Até que um dia eu estava em uma situação muito complexa. Eu estava em uma situação realmente complexa para mim, muitos anos atrás, e eu não conseguia encontrar uma saída. Eu não conseguia encontrar uma saída em lugar nenhum. Eu via opções, mas não, nada se encaixava para mim. E eu pensei, algumas vezes, em perguntar a Alex, que era o nome atribuído ao meu guia. Uhum. E foi engraçado porque eu disse: Ei, qual é o seu nome? Ah, não importa, você sempre me reconhecerá. E eu disse: Ah, mas se de repente outra pessoa aparecer, você sempre me reconhecerá. Mas tudo bem, se você quiser me dar um nome, me chame de Alex. E assim ele permaneceu como Alex. Agora, o que aconteceu com esse personagem, que eu não queria contar a ele. Porque eu sabia, ou presumia que ele ia puxar minha orelha. E eu disse: Não estou aqui para ninguém puxar minha orelha. Nem Alex, nem ninguém. Então, eu não me voltei para ele. Até que um dia eu estava dirigindo. E, de repente, fiquei tão sobrecarregado que disse: Vou fazer a pergunta mental para ver o que ele me diz. E eu faço isso. E a solução para o meu problema vem até mim. E foi instantâneo. E perceba que eu estava dirigindo o carro e para mim foi como um choque, porque eu disse: isso é a solução. E eu não tinha visto. E eu passei uma semana pensando, revendo e não vi a solução. E quando eu insisti, bom, a solução apareceu. Assim, seu problema resolvido. E foi tão impactante que me lembro de ter que sair da estrada, estacionei ao lado e segurei o volante. E disse: Isso é real. Eu estava muito. Exatamente. Muito em choque. Olha só, isso aconteceu comigo. Sim. Isso acontece. Sim. Sabe de uma coisa? Já me perguntaram muitas vezes como diferenciar ou identificar que é realmente a mensagem do seu guia ou essa voz superior. E não você inventando. E uma das características que eu sempre digo é que a informação vem tão rapidamente que você não tem tempo. Para. Quero dizer, isso te surpreende, tipo, e o quê? De onde isso veio? Como uma solução para um problema. Ela vem, é uma mensagem dos guias ou deste mundo superior. É na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Quando falamos, você e eu temos um ritmo para falar. Como uma métrica aleatória. Temos um jeito de nos comunicar. O deles é extremamente rápido. Uhum. A mensagem chega. Ela chega
e você não pode questioná-la porque de onde ela veio, e nunca teria me ocorrido dizer isso a mim mesmo, ou da maneira que eu disse, ou da forma como chegou. Rápido demais. É na velocidade da luz. Isso já é uma das evidências de que, de fato, é seu, um guia ou uma energia superior falando com você. E também, não enfeita. Tendemos a, nessa ideia de acreditar que temos que falar um pouco mais zen, porque estamos falando com um guia. Os guias riem de nós se nos conhecem desde o primeiro segundo. Por que falaríamos um pouco mais educadamente com eles, se nos ouviram falar a vida toda? Não. Então, se é muito rococó, muito, muito, como enfeitado, isso é você. É porque você está enfeitando uma mensagem. Mas se é rápido, preciso e muitas vezes, além de uma solução, também pode nos colocar em uma situação desconfortável de resolver isso, cuidar disso. Esses são seus guias. Os guias são assim. É exatamente como chega. A ideia inteira. Chega de uma vez. É como o pacote de informações, normalmente quando você está desenvolvendo, ou explicando ou pensando sobre uma ideia, você tem uma estrutura sequencial, certo? Eu começo aqui com esta ideia, eu a desenvolvo e aqui eu termino esta ideia. Isso é como pegar início, fim, meio, boom, aí está. Você entende? Tipo, Não aconteceu com você. Que quando isso ocorre, é uma sensação de revelação e você fica tipo, é muito, uau, é como outro nível. como o que aconteceu comigo no carro. Eu tive que sair para aí, imagem. Isso costumava acontecer comigo, tipo, de onde isso veio, e também de se apressar e rapidamente anotar a informação que veio, ou a solução para algo, porque você diz obrigado. Quer dizer, obrigado, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha visto dessa forma. Eu defino ou ilustro isso como aqueles pequenos raios de, de sol que passam pelas nuvens. Quando está chovendo, tudo está cinza, tudo está escuro, e de repente um pequeno raio cai, como se a nuvem tivesse se aberto. Para mim, essas são as revelações dos guias. É como um pequeno raio de luz. Quando você está em uma névoa, você diz obrigado. É quando a informação chegou. Exatamente, exatamente assim. O que acontece comigo é que, eu não sei se acontece com você, entre aspas, que com o tempo o talvez a maneira como nos comunicamos ou percebemos, em vez de se tornar mais complexa, se simplifica. É como antes eu costumava ver imagens, tinha que interpretá-las, refletir sobre elas, tentar entender e colocá-las na minha cabeça. E chega um ponto, né, B, em que a gente já funciona de forma muito intuitiva. É como, eu sei o que tenho que dizer, isso é o que eu tenho que dizer. Eu não estou mais vendo tantas imagens, estou falando, 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 e é como se você se colocasse de lado. Você nem está prestando muita atenção ao que está dizendo e flui assim, como se não mais. Sim, muito. Há alguns dias eu estava pensando precisamente sobre isso. Sobre como minha maneira de receber mudou muito. Para aqueles que ainda recebem algum treinamento ou me ouvem em reuniões. Porque eu também não estou mais dando aulas. Eu os ensinei da maneira como começamos. Ou seja, recebendo muitas, muitas imagens, símbolos, ícones, não sei, filmes. Isso ainda acontece. Certamente acontece conosco que recebemos um pouco disso. Mas isso foi no início, quando era mais poderoso. Era muito, sim. Agora estou como você. É uma coisa muito intuitiva de. É como falar, como se abrissem uma torneira e eu começasse a falar. Talvez eu nem esteja vendo tanto mais, mas eu sei o que tenho que dizer. E é quando sinto que me transformo mais. Eu me torno invisível. Então, é muito bom o título que você deu, porque é aí que sinto que realmente desapareço. Eu me torno invisível, e a pessoa está conversando com seu ente querido, porque é um diálogo, não é? Mas essa coisa de, olha, estão me mostrando tal coisa. Isso faz sentido para você? Isso já. Está ficando para trás. Agora é como se eu estivesse vendo uma pessoa, que está compartilhando informações comigo sobre um ente querido.
um membro da sua família que está neste plano e está me dizendo que eles estão assim, de outra forma, que eles têm essas coisas, que eles têm essa solução. E é tudo. É como se o espírito dissesse: ela já sabe quem eu sou. Ela não precisa de mais evidências. Agora eu preciso dar mensagens. E eles começam a dar mensagens, mensagens, mensagens. Já aconteceu com você de ter, tipo, incorporação, semiconsciente ou consciente, para as pessoas que não sabem o que é incorporação? Incorporação é quando um espírito toma conta de você e você começa a se dissociar. Não, não, e ele se expressa através de você. Então, tende-se a falar na primeira pessoa e isso já aconteceu com você? Acontece com você de repente? Já aconteceu comigo. Vamos ver. Acontece muito comigo. Muito mesmo com os guias, especialmente quando é com uma videochamada. Ou um a um com o cliente e a pessoa recebendo os guias. Quando isso acontece muito comigo. E com entes queridos, isso aconteceu comigo. Aconteceu menos, mas eu tive uma onde foi. Eu diria, qual é a palavra que você usou? Incorporação. Sim, isso aconteceu comigo. Incorporação, certo? Sim. Sim, foi muito corpóreo. Então, sim, foi uma mediunidade que foi muito física, até onde eu estava fazendo uma meditação para mim mesma. Eu normalmente não faço meditações passivas. Naquele momento, eu estava focada em fazer uma meditação passiva, me dando esse pequeno presente. E eu senti como se estivesse saindo do meu corpo, o que achei fascinante, porque eu estava livre. Mas isso significava que, alguém aproveitou. E eu comecei a sentir fisicamente que estavam tentando falar através de mim, com minhas cordas vocais, o que complicou as coisas para mim, porque eu queria sair e viajar, fazer uma viagem astral, e não me atrevi a sair porque eu disse: não, eu tenho que voltar. Se alguém quiser, alguém precisar de mim, eu disse, porque eles não vão conseguir mover minhas cordas vocais sozinhos. Então eu voltei a tomar mais do meu corpo junto com a incorporação e consegui anotar as mensagens, mas todas foram dadas pela minha voz, uma voz rouca. Eles usaram minhas cordas vocais. Foi realmente intenso, porque eu senti que estavam tomando meu rosto e meu rosto estava completamente se contraindo. Isso mesmo. Foi muito estranho. Sim. A incorporação acontece, pelo menos na minha experiência, quando alguém se deixa levar pelo sensorial e, abre-se um espaço que é muito sobre sensações e entra-se profundamente na sensação. Aí você pode ficar um pouco aberto, né, vulnerável à incorporação. E eu digo a qualquer um aqui que é médium e está assistindo isso, que eles precisam ter cuidado, porque se a incorporação, de repente, se tornar inconsciente, você apaga, não sabe o que está dizendo ou fazendo. É por isso que médiuns de incorporação tendem a sempre ter um assistente por perto. Então você tem que ter cuidado com isso. Tenha muito cuidado. Eu concordo. Mas eu tenho um parente muito próximo a quem isso acontece. E eles apagam. Eles apagam. E eu já vi isso. Quero dizer, eu tive que ser o assistente e continuar anotando tudo, porque eles apagam, entram em um estado de transe absoluto e então, a voz deles se transforma. Lágrimas escorrem do esforço que estão fazendo. E então, quando saem desse estado de transe, ficam muito cansados e perguntam: o que eu disse? Não me lembro, não sei o que eu disse. Eles não se lembram de nada, e nem mesmo quando entram no estado. Isso mesmo, exatamente. Cote, querida, muito obrigado. Temos que terminar por causa do tempo. Eu ficaria feliz em passar muito mais tempo com você, mas temos um tempo limitado aqui. Agradeço muito por estar conosco neste episódio de O Invisível e nos diga como as pessoas podem te encontrar. Por quais meios? Através da página do Instagram, cote.medium. É lá que estou. Também tenho a página do Facebook, mas não a gerencio. Muito mais. No entanto, toda a história está lá também. Tipo, o resumo de como comecei
e como os retratos são feitos, mas tudo através da página do Instagram. Estou oferecendo alguns serviços de canalização de entes queridos e fazendo círculos de mensagens, que são grupos menores para que todos possam receber uma mensagem, ajudando um pouco o bolso de todos nesta época do ano. Perfeito. Muito obrigado, não? Cote. E, bem, obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua sabedoria e também este tema que é tão incomum, certo? Que é o que significa ser um artista psíquico que não, mas, honestamente, você é o único artista psíquico que conheço pessoalmente até agora. Obrigado. Abraço, querida. Muito obrigado, amigo. Obrigado pela oportunidade e vamos continuar compartilhando. Que estou conscientizando que isso realmente existe. E, bem, temos que assumir a responsabilidade. Temos que fazer isso bem. Com responsabilidade como você. Muito bem. Então, eu te aplaudo e muito obrigado pela oportunidade também. Obrigado, Cote. Meu carinho e meu respeito. Obrigado por assistir a este novo episódio de O Invisível. E como sempre digo, se você gostou, dê um like, compartilhe, comente conosco. Todos os seus comentários são sempre muito bem-vindos. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Dessa forma, o algoritmo nos permitirá alcançar muito mais pessoas com esses temas interessantes. Nos vemos no próximo episódio.